Saudações, investidores, sejam bem-vindos a mais um Papo de Investidor. Estou aqui com meu sócio Murilo, Favelado Investidor. Tudo bem, irmão? Salve, salve! Vamos que vamos, família. Começando aqui mais um episódio do Papo de Investidor. Certo, meu mano Rodolfo? É isso aí, vamos lá. Todos de preto aqui, inclusive o nosso convidado super especial aí para falar sobre o mercado cripto, né? Afinal de contas, é um mercado aí que ele é muito volátil, né? Tem horas que a galera quer muito saber, tem horas que ninguém quer saber. Então, nada mais especial do que trazer um especialista para falar a respeito disso. Mas antes de falar sobre isso, acho que é importante, né, Vinícius, a gente falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, né? Para que a galera possa entender um pouco. Claro, inclusive um dos nossos patrocinadores possibilita o investimento em criptomoedas, né, Rodolfo? É isso aí. Então nós temos a Lick, que acaba atuando no mercado cripto, é uma empresa que é investida pela Kinea, que é um braço do Itaú, e por meio dela você consegue comprar tokens de renda fixa a partir de R$25 com vencimento curto aí, às vezes para um mês, 2 meses, recebendo mais que 1,3 ao mês. E no link da descrição você consegue aí conhecer a Lick. E quem sabe, a partir do momento que você estiver assistindo aí, você ainda consegue abrir conta com R$25 aí para já garantir seu primeiro token. E além do token, você também consegue negociar criptomoedas. Então, comprar grandes projetos como Bitcoin, Ethereum e tantos outros dentro da Lick. Tudo isso é possível, mas a gente não fala só de cripto, né? Só de evolução. Sim. Temos também... Para quem acompanha nosso podcast, sabe que é importante diversificar a carteira. E além de investir em cripto, você vai ter o auxílio da Faz Capital, que vai te assessorar para planejar o seu futuro no presente e investir nos melhores ativos para concluir os seus objetivos. Então, para quem quiser assessoria da Faz, clica no link que está na descrição que você vai ser bem atendido. E vamos lá falar com o Luizão. Mano, fala cripto. E aí, irmão? E aí, galera, prazerzaço estar aqui, né? Ó, a Lick nem me pagou, mas eu vou até falar mais uma coisa aqui. Pra quem curte futebol, lá tem os tokens de times de futebol também, né? Se não me engano, lá tem do Cruzeiro e do Curitiba, que eles pegam as cestas de jogadores que foram revelados, tokenizam e dão a possibilidade de você investir aí na carreira dos jogadores de alguma forma, né? Então, Boa. uma sugestão aí. Mas, prazerzaço estar aqui com vocês. Agradeço de novo o convite. Não, que isso. Bom, seja bem-vindo aqui ao Papo de Investidor, né? E começando aqui o nosso papo, nossa conversa. Luiz, eu gostaria que você se apresentasse, né? Falar um pouco como que você entrou nesse mundo de criptomoeda, né? Desde que eu te conheço, você já está dentro desse mundo, já vem crescendo também, né? Dentro das redes sociais, do Instagram, ensinando muita gente. Então conta um pouco aí pra galera, né? Como que você entrou nesse mundo de criptomoeda. Cara, eu entrei nesse mundo de criptomoedas em 2016 por estar completamente perdido na faculdade, não ter a menor ideia do que eu queria, né? Eu fiz engenharia mecânica, dá pra ver que eu não atuo muito nessa área. E, cara, não estava feliz com o curso, comecei a pesquisar sobre o mercado de engenheiros mecânicos no Brasil, como que era, enfim, como que é o plano de carreira. Descobri que era muito ruim também em 2016, né? Contextualizando, o Brasil não estava na melhor fase economicamente. As montadoras aqui no Brasil, eu comecei a fazer engenharia mecânica por causa de carro, né? E as montadoras no Brasil estavam todas fechando as fábricas ou demitindo 40% mais do quadro de funcionários. E falei, o que dá para eu fazer além de engenharia mecânica, né? E o bom da engenharia é isso, né, cara? Dá para você atuar em diversas áreas. E conversando com os amigos meus, um amigo meu me falou de um tal de Bitcoin. Eu falei, nunca ouvi falar disso na minha vida, né? O que é isso? Eu falei, cara, você gosta de tecnologia, tá procurando aí alguma coisa, vê se você gosta dessa área de investimento e pesquisa sobre Bitcoin. E aí foi um caminho sem volta. Estudei bastante sobre Bitcoin, sobre criptos em geral. Na época, assim, só se falava de Bitcoin, na época Litecoin, Ethereum. E, comecei a gostar muito. Me interessei, tive a oportunidade de estagiar na área de cripto em 2017. E desde então tô aí nessa carreira aí, tentando conscientizar o máximo possível das pessoas sobre como é investir em cripto, as vantagens, os riscos, né? A gente vê aqui no Brasil alguns riscos associados, não a cripto diretamente, mas a narrativa que se tem sobre cripto, né? Então a gente sempre está buscando democratizar o máximo possível esse conhecimento e trazer mais gente para o mercado de cripto para aproveitar as oportunidades da forma certa. Boa, boa. Eu lembro que em 2016, a gente estava na faculdade, né? Acho que segundo ano da faculdade. Tinha uns moleques lá na minha sala que também só falava sobre Bitcoin, né? E eu tava estudando sobre bolsa.
né? Então, na época, eu lembro que um burburinho muito grande era justamente Bitcoin e Magalu. Eu lembro muito isso dentro da sala, né? Que tinha uns moleques que investiam em bolsa também. Falar, pô, mas você viu quanto que o Magazine Luiza subiu? Aí o outro, não, mas e o Bitcoin? Né, o Bitcoin já bateu aí 8 mil reais, né? 10 mil reais, algo do tipo. Eu falo, mano, que porra é Bitcoin? Né? E aí eu lembro que, como eu não tinha um conhecimento aprofundado ali, cara, quando alguém me falou assim, tá 8 mil reais. Eu falei, irmão, o meu sonho é juntar 8 mil reais. Como que eu vou investir algo que... Tava formando a reserva de Entendeu? emergência ainda. E aí eu gostaria que você explicasse isso pra galera, que não precisa necessariamente de muito dinheiro para começar a investir em cripto, né? Não só o Bitcoin como um todo, né? Porque às vezes a pessoa que tá entrando hoje ou tá ouvindo falar pela primeira vez aqui no podcast fala, pô, mas será que precisa de muito dinheiro? Como que funciona isso? Cara, eu também tomei esse primeiro susto ali no final de 2016, era universitário também, não tinha dinheiro só pra comprar cerveja de vez em quando, não tava nem estagiando. E na época tava por volta disso, né? 2 mil, 3 mil reais. Falei, cara, eu não consigo comprar um Bitcoin inteiro. Não tem como isso. Ou é isso ou eu não como mais nada no mês, né? E daí eu descobri que o Bitcoin é divisível, né? Assim, explicando um pouco o que é o Bitcoin, né? O Bitcoin é uma moeda 100% digital. Então ela é criada digitalmente por meio de um processo matemático. Ela foi criada ali em 2008, na época da crise mesmo dos Estados Unidos, como alternativa ao sistema financeiro tradicional, né? Que a gente viu em 2008 a intervenção estatal para salvar os bancos que estavam quebrando naquela crise do subprime. E aí um cara anônimo num blog de criptografia na internet, nada mais nichado no mundo do que o Bitcoin no começo, né? Criou esse projeto de moeda que tinha uma emissão pré-programada, então era tudo feito pela matemática mesmo, então é pré-programado, tudo em código, com emissão máxima e a emissão sendo decrescente ao longo do tempo, né? Então ela é desinflacionária, né? Então o máximo de bitcoins a ser criados na história aí, 21 milhões, né? Hoje a gente está em 19 e pouco. Então, assim, esse é o Bitcoin, é uma moeda puramente digital e descentralizada, né? Então não precisa de um banco ali para garantir uma transação, né? E tanto faz se eu estou mandando para o Murilo que está aqui do outro lado da mesa ou para um amigo meu no Japão, é o mesmo tipo de transação, a mesma taxa, não tem barreira geográfica, né? Então essas são algumas das vantagens do Bitcoin. E ele por ser digital, ele é uma moeda divisível até a 8ª casa decimal, né? Então você consegue dividir um Bitcoin em 0,008 casas decimais, um Bitcoin, né? Então dá para você começar com bem pouco a investir, a comprar ali seu primeiro Bitcoin, sua primeira fração de Bitcoin, né, que o pessoal chama de satoshis, em homenagem ao criador anônimo que respondia pelo nick ali na internet de Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem que é esse cara. Mas você consegue começar a investir com muito pouco, não só em Bitcoin, mas em diversas criptos, né? Todas as criptos têm essa mesma característica, né, de ser puramente digitais e serem divisíveis em diversas casas decimais. Então vai da corretora que você vai comprar, você consegue começar até com R$5 a comprar criptoativos, né? Então já quebra esse preconceito de que cripto é investimento de rico ou que precisa ser muito rico para começar, né? Até porque eu comecei em 2016 estando na universidade, só por aí vocês já sabem que não, Que não tinha dinheiro não é investimento sobrando. de rico. E como que foi pra você isso, né? Porque você começou ali em 16, então você viu... porque o mercado cripto acaba funcionando como o mercado tradicional, ele tem ali os seus ciclos, né? Ciclo de alta e ciclo de baixa. Só que no mercado cripto isso é potencializado, né? Quando tem alta é muita alta, quando tem queda é muita queda. E eu queria saber de você como que você se portou nesse cenário, né? Porque ali 16, as coisas aqui no Brasil não estavam indo bem e cripto estava começando a ganhar holofote, mas 17 mesmo que veio o grande hype. Só que depois de 17 ali, cara, 18 e 19 foi bem ruim. Pra 19, né? No fim de 19 começar a melhorar um pouquinho, e ali Piorou 20 de novo, né? melhorar, aí veio a pandemia, piorou, só que depois, com muita injeção de grana, deu muito certo. Eu queria entender um pouco de você, né? Como que você se portou como investidor? Você falou que começou ali em 16, começou 16. Com um pouquinho, né? Foi outubro de 2016, outubro, novembro, não lembro ao certo, cara. Mas, e assim, começou com Bitcoin, ou já colocou outros projetos, colocou uma Litecoin, ou não? Na só época Bitcoin? só Bitcoin. Eu comprei só Bitcoin e depois lá pro finalzinho do ano, meu aniversário em dezembro, eu recebi um dinheirinho de presente e comprei Ethereum. Legal. Mas, cara, assim, pra mim foram 2 ciclos, pessoalmente falando, foram muito diferentes, né? No 2016, 2017,
eu tava começando no mercado, então assim, eu não entendia muito de volatilidade, não entendia nada de ações, de renda fixa, eu tava começando a estudar sobre investimentos de forma ampla, comecei por cripto, por sorte, né, que como o Rodolfo falou, cara, assim, era um momento que o Brasil tava passando por dificuldades nesse cenário de investimentos, né? O Magalu estava indo bem, algumas ações pontuais estavam indo bem, mas o mercado como um todo estava numa transição de poder, né? Recém tido um impeachment, então era um período bem nebuloso assim do Brasil. Mas, cara, assim, eu fiz um percentual de lucro muito alto em 2017, o que não quer dizer que foi muito dinheiro, porque eu comecei com muito pouco, né? Então, assim, foi um período de aprendizado muito grande. E um período de aprendizado maior ainda foi o bear market, cara. Assim, o bear market mostrou que muitas das crenças que a gente construiu durante o bull market eram extremamente rasas, que o mercado de cripto ainda era muito novo, muito incipiente. Ainda né? Pra ser bem sincero, o mercado de cripto ainda tá num estágio bem embrionário ainda, né? Mas aquela época era realmente assim mais selvagem. A gente teve o boom dos ICOs, né? Que ICO, para quem não sabe, é Initial Coin Offering, né? Ou oferta inicial de criptomoeda, traduzindo assim porcamente, que é algo similar ao que é um IPO na bolsa, mas é o lançamento de uma nova criptomoeda em alguma blockchain que forneça, blockchain é a tecnologia por trás de grande parte dos criptoativos, que fornece esse tipo de infraestrutura. Então, assim, 2017 foi quando surgiu a possibilidade de criar moedas em cima de outras blockchains e cada dia era uma diferente que a gente tinha que estudar, uma diferente que surgia, uma nova que aparecia, milhares de influencers falando que essa ia multiplicar por 10 mil vezes. Então, assim, dessas moedas de 2017, hoje que existem no mercado que ainda estão circulantes, são pouquíssimas, né? Existem mais de 20 mil criptoativos e que valem a pena o estudo ali, são menos de 100, né? Então, é um mercado muito desafiador, cara. Mas, assim, os ciclos de cripto são duros, mas trazem bons aprendizados, né? A gente tá num ciclo muito desafiador, para mim até mais desafiador do que 2018 e 2019, porque a gente viu problemas muito grandes vindo de empresas grandes, né, de instituições mesmo que foram criadas no mercado de criptoativos. Então, assim, precisa ter estômago para você investir em criptoativos. Boa, e até em relação ao momento atual, né? Cara, a gente falou que Bitcoin foi criado ali em 2008, né, pelo Satoshi Nakamoto, como alternativa ao sistema financeiro tradicional, porque a gente viu ali a crise que foi feita pelo mercado financeiro com a questão do subprime, né? Até quem já viu o filme A Grande Aposta, dá pra ter um pouco da visão, né? E toda vez que eu vejo esse filme eu tenho ali um insight novo, porque, cara, foi bizarro. Não, ali Esse filme é sensacional, né? Surreal. Porque é isso, né? Acho que à medida que você vai tendo experiência no mercado, você vai entendendo mais, é legal que você vai vendo as coisas depois, porque ele vai te agregando mais valor em mais coisas. E a primeira vez, por exemplo, eu só entendi ali o que rolou. Depois, na segunda, terceira vez, eu já falei, caramba, o Michael Burry, ele foi tido aí como um grande gênio, que deu certo, ganhou muito dinheiro apostando na queda do mercado, só que, cara, ele entrou antes e entrou muito forte. No filme mostra que, cara, ele quase quebrou, tava à beira de quebrar. Então, tipo, a galera acha, não, o cara foi um baita gênio, ele deu a toque de Midas, né? Tocou ali, começou a cair e acabou, foi um gênio. Teve que ser muito Teve resiliente. que segurar bastante, né? Cliente Segurou bastante batendo a onda. nele, ligando. É igual você se investir em ações, cara. Você pensa que o Warren Buffett, ele compra ali uma empresa, ele comprou, só sobe? Vai ter eventuais Sim. quedas. O Barsi, tudo que ele comprou só subiu. Ele tá em IRB, não tá? Quanto que tá IRB agora? Certamente ele tá pra trás. Sim. Bem pra trás nessa posição. Mas pelo gerenciamento que ele tem, não é algo que vai impactar ali o patrimônio como um todo. 10, 20 milha não é nada ali, né? É 20 dias de 20 dias de dividendos que já paga. já tá pago. É tranquilo, é tranquilo. Mas o que eu queria falar contigo nós vimos recentemente empresas do mercado tradicional, bancos, sendo, de certa forma, liquidados ali pelo FDIC. E mais uma vez a gente viu o Fed mexendo com esses bancos para socorrer ali a economia americana para não ter um efeito dominó. Então, de todas as quebras que a gente teve nos últimos 20 anos de banco, teve uma relevante ali em 2008, a mais relevante, com mais de 300 bi, que era do o Banco Washington, alguma coisa. E agora nós tivemos o Silvergate e o Silicon Valley. Então, agora. Teve mais um que esqueci. É o Signature. Signature também quebrou. Isso. Mas, enfim, em termos de tamanho e relevância, Silvergate e Silicon Valley.
Cara, isso impactou os mercados, até mesmo stablecoins tinham recursos alocados ali no próprio SVB e impactou o mercado cripto. Sim. Então a gente está vendo de novo problemas, rachaduras no sistema financeiro tradicional. Só que as criptos elas estão aí. E o que elas eram pequenininhas, estavam nascendo ali em 2008, agora já é um mercado de mais de $1 trilhão. Por mais que seja pequena, cara, 1 trilhão de dólares é algo representativo, Bastante né? dinheiro, né? Claro, comparado ao ouro, que a gente está falando de 12 trilhões, que é o que vale aí, ainda tem que nadar para chegar no ouro, né? Mas o mercado de capitais a gente está falando de 60 trilhões, então ainda tem um grande espaço para crescimento. Mas queria saber um pouco da sua visão do momento atual. Poxa, você está confiante assim no mercado cripto? Você acha que realmente agora as pessoas elas podem olhar mais para isso? Porque quem tinha ali o seu dinheiro nos bancos ficou um pouco receoso. Porque, cara, eu tenho ali os meus depósitos, mas eu sou coberto até uma parte. E o Fed conseguiu ajudar nesses dois bancos pontuais. Mas e se outros bancos começarem a quebrar? Não vai ter dinheiro infinito. E se começar a imprimir dinheiro, vai ter uma baita inflação de novo. Que tá tentando ser controlada a todo custo, né? Então eu queria entender um pouco de você nesse momento, né? O que você vê das criptomoedas? Você tá construtivo com o que tá acontecendo? Ou você acha que não, cara, com o que tá rolando no mundo de muita queda, criptos vão cair também, invariavelmente, e depois ela pode descolar? Porque a gente vê muita correlação, né, entre criptomoeda e S&P 500 e Nasdaq. Você acredita que agora vai ser um ponto de fricção mesmo? Cara, a partir daqui a galera de fato vai reconhecer que Bitcoin, por exemplo, pode ser uma reserva de valor e uma alternativa ao dinheiro como dólar, real, euro e afins. Cara, é muito difícil cravar alguma coisa sobre isso, assim, mas a minha visão é que eu acho que agora o pessoal vai começar a enxergar o Bitcoin como essa alternativa, né? Se a gente pegar a semana ali do acontecimento, né, de quando quebrou o SVB e o Signature e o Silvergate, teve aquele princípio de susto ali, né, de corrida aos bancos e esse medo de que isso fosse acontecer, um efeito cascata e poderia se desenrolar em uma crise pior do que a de 2008 ou tão grande quanto. Isso a gente ainda tá vendo o que tá acontecendo, né, mas no primeiro momento a gente viu um impacto positivo nos criptoativos, né? Muito por causa desse racional do Bitcoin ser uma reserva de valor, uma potencial reserva de valor alternativa ao sistema tradicional, né? Assim, pelas suas características intrínsecas que a gente comentou aqui antes, por ser uma coisa descorrelacionada em tese do mercado tradicional, por não ter vínculo com nenhum estado propriamente dito, ou com nenhuma instituição bancária, o Bitcoin pode ser uma alternativa, mas eu acho que ainda falta alguns passos para a gente chegar nesse ponto em que a gente fala, pô, o Bitcoin é sim a alternativa definitiva, as criptos são a alternativa definitiva para o mercado tradicional, né? Assim, a gente pega o exemplo mais vívido dos últimos 2 anos, assim, que foi a adoção do Bitcoin como moeda de curso legal, no caso até de curso forçado, em El Salvador, né? Que o El Salvador, paísinho ali da América Central, tinha a única moeda circulante lá era o dólar, né? O dólar americano. Muito por ser uma população que é muito flutuante, acaba muita gente mudando para os Estados Unidos para trabalhar legal ou ilegalmente, mandar dinheiro de volta para a família em El Salvador, e muita parte disso ficava retido em intermediários, né? Via SWIFT e via impostos. Então, desse montante que se transferia de volta, né, por diversos trabalhadores que estavam ali nos Estados Unidos, estima-se que 25% do PIB de El Salvador ficava retido. Então, o presidente, que eu nunca sei pronunciar o nome dele, Nayib Bukele, sei lá o nome dele, decidiu colocar o Bitcoin como uma moeda de curso legal e curso forçado, e tomou diversas medidas para facilitar essa adoção para os cidadãos, né? E, bom, quase 2 anos passados desse grande marco do mercado de criptoativos, a gente viu os lados positivos e negativos disso, né? E a volatilidade acabou atrapalhando muito nesse cenário, tanto do ponto de vista do usuário final, né, do cidadão que ali estava utilizando o Bitcoin no dia a dia, ou os pontos de venda que recebiam Bitcoin, né, como meio de pagamento, e que são obrigados a aceitar Bitcoin como meio de pagamento em El Salvador. Essa gestão de caixa para eles é muito complicada com um ativo que é tão volátil quanto é o Bitcoin, né? Como o Rodolfo falou, o Bitcoin, o mercado cripto todo tem 1 trilhão de valor de mercado em dólares, o Bitcoin tem algo próximo ali de 500 bilhões, né? Que
se a gente comparar, como ele falou, com o ouro, com o próprio dólar, que está ainda acima do ouro em termos de valor de mercado e valor circulante, mostra o quanto ainda é pequeno e o quanto ainda é muito volátil, né? O Bitcoin ainda é um ativo de especulação, infelizmente, né? Para deixar de ser, precisa se entrar um volume muito grande de dinheiro. Talvez esse momento possa ser o começo de um desses gatilhos para o Bitcoin se capitalizar mais e trazer mais interesse por ser uma alternativa a um mercado, a um sistema financeiro que se mostra cada vez mais falho, né? O sistema financeiro tradicional, o modelo de empréstimo, de gestão de recursos que os bancos fazem são falhos, né? São frágeis a cenários extremos, né? O SVB... Não à toa eles estão quebrando aí, exato. né? Então acho que os fatos eles estão aí e, cara, em relação a tudo isso, uma coisa, eu fiquei assustado e comecei a correlacionar. E eu queria saber um pouco de vocês. Silvergate, Silicon Valley, qual que é o terceiro? Signature. Tudo com S. Será que a gente tem que tomar cuidado com o banco aqui no Brasil que tem S? Santander? Ixi, eu tenho um dinheiro lá, hein, mano. No final lá, você percebe que esse movimento... É tudo S, é tudo S. Tudo galera. com S. E aí, é tudo S. Vocês acham que realmente... Faz o S, mano. Acabei de pensar aqui, será que vai dar ruim ou não? Me deixa saber. Vou até depois perguntar pra Luiz Barsi, né? Ela gosta bastante de Santander, né? Quando veio aqui, falou a Um respeito. dos principais pagadores de dividendos da carteira dela, né? Signature, Silicon Valley e Silvergate. Tudo com S. Não tinha reparado essa similaridade. Mas tem uma galera falando pra tomar cuidado com os digitais aqui, né? Porque a gente sabe que os bancos digitais não geram muita receita com serviços, né? Eles geram mais com juros, né? Porque a maioria dos serviços são gratuitos. E os juros mais elevados, a inadimplência aumenta e pode prejudicar os bancos, né? Hoje, o que você acha em relação aos bancos digitais que podem sofrer por conta disso? E eu queria voltar também na questão do ativo como moeda corrente, que realmente é muito complexo você precificar seus produtos se a cripto for a moeda, que é o que está acontecendo em El Salvador, né? Como que você vai vender um microfone que é R$2.000 por Bitcoin? O cara pode te pagar e você pegou e colocou 10 mil no bolso no dia seguinte. Ou virou só 500, né? Só 500. Cara, você vê assim, eu lembro, ano passado eu fui num evento de cripto aqui em São Paulo, e um dos palestrantes, eu não lembro ao certo quem foi, se eu não me engano foi o Roxo, que perguntou pra plateia, assim, quem aqui usa Bitcoin ou alguma cripto que não seja estável, né, stablecoin, criptomoeda lastreada em dinheiro real, no caso, na maioria dos casos em dólar. Quem aqui usa alguma cripto como meio de pagamento? Cara, devia ter umas 2.000 pessoas na plateia. Se 50 levantaram a mão, é pouco, né? Então, assim, muita gente ainda vê cripto como não só um ativo de especulação, mas como um meio de investimento, né? Então, assim, sei lá, você vai pagar seu pão e o seu café ali com a ação do Itaú, sei lá, com a ação que você tem, a grande parte das pessoas vai falar que não, porque vê uma perspectiva de lucro naquele ativo que ele segura, né? E cripto ainda tem muito essa mentalidade, né? O pessoal que é mais apaixonado por Bitcoin especificamente, né, os maximalistas de Bitcoin que a gente chama, falam que um Bitcoin é igual a um Bitcoin, né, não tem que comparar com o dinheiro real. Mas na prática isso é utópico ainda, né, talvez os maximalistas queiram me matar, quem estiver vendo isso, mas por favor, eu estou só expressando a minha opinião, vamos debater. Mas para mim o Bitcoin ainda não é uma unidade de conta, né, para mim ainda é um ativo, é uma criptomoeda que está se desenvolvendo e pode ter esse potencial de um dia ter uma adoção ampla nesse ponto. Eu fiz uma compra com cripto na minha vida, da qual me arrependo amargamente por ter sido em 2017, cara. Mas depois eu conto essa história aqui. Se fosse na máxima ali, até que ok, né? Cara, pior que não. Né? Pior que não. Tava lá embaixo. Tava lá embaixo. Eu comprei uma Ledger, né, uma carteira física de cripto pagando em Ethereum. Nossa. Na época a Ledger custava $150 e o Ethereum valia $90. Então eu paguei ali mais ou menos um Ether e meio numa Ledger. Caramba, você tem uma Ledger de R$12.000. Parabéns, hein? Parabéns, campeão.
Esse aí foi um aprendizado que, assim, cara, cripto ainda não é meio de compra, não é dinheiro corrente. E qual Ledger foi? A X Não, ou a a S? Plus, S, normalzinha. Ah, essa que vai ser a Nano, descontinuada perdão. ainda. Vai ser descontinuada em exatamente. 24. Nossa. 12k. 12k, cara. Em 2020 e 2021, quase 20k, né? Não, eu chegou num momento ali que eu olhei e falei, cara, esse pendrivezinho de merda aqui vale... Eu paguei 45 mil reais nele. Se você fazer a conversão a presente. Aí você abre o site ali, tá ele por 500 reais. Você fala, pô, eu sou muito inteligente mesmo, É né? difícil, né? Quem converte não se diverte. Né? Exatamente. Não dá, né? Não dá pra chorar nisso. Pegou Mas a valorização do ativo e do dólar versus real ali, me machucou um pouco nessa conversão, mas me arrependo, mas não muito, assim, foi uma experiência, um aprendizado, cara, assim, ainda não é hora de usar cripto como meio de pagamento, minha humilde opinião. eu acho que tem soluções que você pode usar no front-end para receber Bitcoin, Ethereum, só que aí a pessoa já recebe, já converte isso para uma stablecoin para ficar mais tranquila, para não ficar suscetível à volatilidade, né? Até mesmo Tesla. Tesla foi uma das empresas que nós vimos aí que, cara, investiu forte em Bitcoin. Só que ela começou a ver que, cara, a volatilidade do Bitcoin começava a impactar muito forte o resultado dela. Sim. Porque quando sobe Bitcoin é maravilhoso, potencializa. Ela teve o resultado operacional dela, aí tem o resultado financeiro dela que foi positivo, soma isso, cara, fantástico. E se eu não me engano, acho que quando a cripto estava em ascensão, o Bitcoin, o resultado da Tesla, principalmente dessa receita financeira, eu acho que foi maior que a receita operacional dela. Sim, chegou a dobrar, porque ela Primeiro comprou... tri de 2021. Ela chegou a comprar ali num preço médio dos 30 mil dólares. E, cara, foi pra 69 mil dólares. Ou seja, dobrou um bi pouco que ela comprou E aí só não disso. é o resultado operacional da empresa. Então nem é positivo para os stakeholders. Né? Quando você vai olhar, vai Mistura. falar pro investidor, ó, a gente cresceu, mas não foi A vendendo gente carro. é uma montadora, né? Mas foi... Então, mas Se é uma montadora, é um Ou hedge é um fund, banco, né? tá ligado? Mas aí é diferente, por exemplo, que você olhar para uma MicroStrategy que tá listada lá no Nasdaq, cara, aí você sabe que ela é basicamente Bitcoin. 98% do caixa da MicroStrategy é Bitcoin, né? Só que chegou aí... a 65%. Então os caras tiveram alavancado em Bitcoin. Nossa. Só que é aquele ponto, né? Quando tá tudo indo bem, é maravilhoso. Quando tem um revés, é ruim. No ano de 2022, a gente viu o Bitcoin cair nos 60%. Sim. Aí foi o Bitcoin, né? O que menos caiu das criptos, né? Então, Teve cripto que morreu, né? teve Algumas. muitas criptos, Muitas. né? Muitas. Grande parte do mercado, né? O que eu falei no começo é muito válido, cara. Assim, é mais de 20 mil criptos e que estão vivas são, sei lá, se não for menos de 100, é muito pouco mais do que 100 criptos. Sim. Então, Mas você até comentou, pô, menos de 100 vale a pena a gente avaliar. Pra galera que não manja, que não tá na nossa mesa aqui, como que a pessoa vai avaliar isso? Quais são essas menos de 100 que valem a pena? Claro que a gente sabe que tem que olhar o projeto, tem que olhar a quantidade negociada, mas o que mais que a gente tem que avaliar para saber que se vale a pena mesmo, já que tem 20 mil projetos inúteis? cara, assim, é entender que... O que é a grande sacada de cripto, né? A grande sacada de cripto que começou com Bitcoin e depois foi popularizada é a blockchain, né? Que é essa tecnologia que permite que as transações sejam validadas e armazenadas de forma descentralizada, né? Assim como os saldos da mesma forma, né? Então, pô, se eu transferir pro Vinícius um Ether ou uma criptomoeda qualquer, vai passar por uma estrutura ali de tecnologia chamada blockchain, em grande parte das criptos, repito, e vai chegar nele e vai atualizar esse saldo mediante a validações na rede de pessoas que trabalham a favor da rede, né? Seja uma rede que igual é o Bitcoin, né? Que é a prova de trabalho que a gente chama, que tem o minerador ali que emprega computadores para trabalhar e validar equações e validar os blocos de transações, né? Que aglutina diversas transações e registra na rede e recebe uma recompensa por isso, né? Então ele é remunerado por fornecer poder computacional e energia, ou o Proof of Stake, né, que é o outro principal meio de você validar transações na blockchain, onde o cara trava ali uma parte do dinheiro dele, do saldo dele, em um endereço específico e recebe ali como se fosse, entre várias aspas, um dividendo por estar validando transações empregando uma quantidade de computação menos relevante, né? Então, assim, esse é um dos pontos, assim, você entender como que é aquele ativo, o que ele se propõe a fazer
e se realmente precisa de blockchain para isso. A blockchain, através das suas vantagens, fornece de fato uma vantagem frente ao que a gente tem no mundo hoje, né? Igual, sei lá, em 2017, que eu estava falando dos ICOs, surgiu 1 milhão de propostas, assim, de criptos diferentes, colocando blockchain em tudo, assim, até em caixa de padaria os caras queriam colocar blockchain. E a blockchain não é uma coisa, assim, que é tão revolucionária a ponto de melhorar tudo no mundo, né? Ela serve para casos específicos onde melhora situações específicas. Então, entender se a transparência da blockchain, a descentralização, a quebra de barreiras geográficas e a velocidade de transação ali são realmente necessárias para aquele tipo de transação. E depois, além disso, né, entender se tem um potencial de crescimento, se tem um potencial de atração de usuários, né, que está meio atrelado a isso que eu tinha falado, mas atração de usuários para gerar uma apreciação do ativo ali, né, uma valorização do ativo base daquele criptoativo e entender se o criptoativo é desenhado para se valorizar, né? Se ele não tem uma oferta grande demais a ponto da demanda nunca ser suficiente para fazer aquilo subir a longo prazo, né? A gente sempre olha para o longo prazo. O cripto tem que ser estudado dessa forma. Assim, muita gente pensa em cripto querendo ficar rico amanhã ou depois de amanhã. Não, cripto é uma classe de ativos voltada para o longo prazo e a gente pensa nessas propostas se desenvolvendo ao longo de anos, não de dias, semanas ou meses. Acho que isso é importante, né? A gente teve até recentemente a Nubank com a Nucoin, que é a criptomoeda deles. E aí quando você olha essa parte de tokenomics, né, que você mencionou, cara, vamos lá, vamos analisar qual que é a ideia do projeto, qual que vai ser o vesting, né? Então, como que vão sendo liberados ali as criptomoedas como um todo, né? Quais são os gatilhos para que elas sejam liberadas. E tem também a própria questão do supply, né? Qual vai ser a quantidade máxima de criptomoedas que a gente vai ter ali. Então, Nucoin, a gente está falando de 100 bilhões de Nucoins. Não tem uma utilidade tão grande, né? Desses, 20% vai ficar com o Nubank. E o resto que vai ser utilizado, que vai sendo liberado para aqueles que forem utilizando. Então, assim, a ideia é que você tenha cashback em cripto, usando o seu cartão do Nubank. Só que esse cashback ele vai sendo criado, porque a parada não tem valor, ele vai sendo criado ali. E à medida que isso ganhar atração, né, porque as pessoas, para receber mais e mais recompensas, têm que deter essa criptomoeda e deixar ela travada, tipo um stake, por 6 meses. Então, o que ela quer fazer com isso, né? Ela quer lançar uma criptomoeda, tá criando valor de fato, as pessoas vão comprar isso daí, vão deixar armazenada 6 meses sem mexer, quanto mais pessoas armazenarem e não mexer, mais tende a aumentar o valor da criptomoeda, só que ninguém tá olhando que os 20% dela tá ali. Tá ali. Então ela tá criando, de certa forma, valor com isso, só que a maior beneficiária vai ser ela ali no fim das contas. Então, as pessoas elas têm que olhar para esse tokenomics. Cara, qual é a ideia, né? Qual vai ser o período de vesting? Com quem vai ficar um percentual de cada uma das coisas? Quantas moedas serão liberadas? Né? Igual o Bitcoin. Quando a gente fala de tokenomics de Bitcoin. É maravilhoso. Por quê? Você tem um supply máximo de 21 milhões. Você já tem aí mais de 90% de todos os Bitcoins emitidos. Você sabe que a cada 4 anos a gente tem um halving, que diminui a quantidade de bitcoins emitidos pela metade. Então, cara, maravilha, porque, como você bem disse, ele é desinflacionário, ele tem um supply limitado, mais de 90% do supply já foi emitido, a galera já está olhando para Bitcoin agora. Nós sabemos, né, que nós temos 400 milhões de investidores criptos para 8 bi de pessoas no mundo, a gente está falando de 5% da população mundial que entende disso hoje. Cara, a gente pode ir para 10%, não pode? Pode. Facilmente. 15, 20, né? Só que Bitcoin vai conseguir dobrar? Já tem 90% emitido. Então é um tipo de ativo que você fala, cara, tem muito espaço para crescimento pro Bitcoin. Mas para outros, como o Nucoin, por exemplo, cara, então, eu acho que vai ser um pedacinho que pode ficar ainda menor, né? Teve a galera que pegou o BDR lá, não, um pedacinho. Eu peguei a referência. Pegou? Pegou? Eu peguei a referência. Não, um pedacinho. Pode ser mais um pedacinho. E realmente você tem que olhar a utilidade da cripto para a sociedade. Não adianta você criar uma cripto para beneficiar a sua instituição e depois falar que vai ser gerado valor para o usuário. Não vai.
Ainda mais que, pô, não tem escassez, vai emitir moeda pra caramba, não vai ter uma utilidade transacional no mercado, vai ter que segurar os 6 meses e ainda 20% ficar com o banco, então não tem lógica. É muito importante a galera olhar que se a moeda ela vai ser emitida infinitamente, ela já não vai ter um valor agregado no longo prazo. É que cripto tem muita correlação com o mercado tradicional, né? A galera acha, não, cripto é uma parada tudo diferente, de outro mundo. Não é. A mesma coisa que você adota para analisar projetos no mercado tradicional, você tem que ir para essa mesma linha de pensamento para o mercado cripto, porque não existe isso de criar dinheiro no mercado cripto, vai ser uma parada revolucionária. Assim, para mim, o principal crivo de análise das 20 mil criptos que a gente tem no mercado, qual é a real utilidade do projeto? Bitcoin, você vê real utilidade hoje? Tem utilidade. É o Salvador? É utilizado. Em inúmeros países está sendo utilizado. Na Nigéria estão tendo problema com o CBDC, com a Não, o Naira. Luiz usou, né? Comprou, né? Ah, não, foi com o Ethereum. Foi com o Ethereum. Ah, é, ele comprou a... Mas enfim, Mas, porra, Desce Ethereum, abaixo. utilidade Foi total. mal, eu peguei na a ferida. gente tem um case de uso, né? Porque, cara, na Nigéria tem um problema com a moeda deles. O governo quer parar de emitir e aceitar a moeda física. Tudo vai ser moeda digital, que o cara pode cancelar a hora que ele quiser. Quer migrar para dólar, $44 por dia é o máximo que você pode fazer. E aí, pra onde você vai recorrer? Se você não consegue acessar dólar, quiçá ouro. Então, cara, vamos pro ouro digital, que é o Bitcoin. A gente tem diversos exemplos disso, né? Exemplos pontuais ou até mais duradouros, que nem tá sendo da Nigéria, que já se arrasta por alguns anos aí, né? O preço do Bitcoin na Nigéria é descorrelacionado com o preço do Bitcoin no mundo, porque as exchanges de lá Tipo, são 40 mil locais. dólares. As exchanges lá são locais e a demanda lá é muito maior do que no resto do mundo. Mas a gente viu diversos exemplos, assim, no recente. Acho que o maior, assim, mais relevante da gente falar é a Rússia, né? Teve um crescimento no interesse por Bitcoin, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, por diferentes motivos, mas por conta da guerra deles, né? Tanto os russos não conseguiam transacionar dinheiro para fora da Rússia por causa dos diversos bloqueios que existiram, e os ucranianos não tinham acesso aos bancos, então acabou que tiveram diversas doações em Bitcoin, em Ether, em diversos criptoativos para salvar essas pessoas, ajudar elas de alguma forma, né? E os russos utilizando o cripto como um meio de transacionar com outros países que tinham bloqueio de transação no SWIFT para eles, né? Alguns outros exemplos assim rápidos, né? Argentina tem uma procura muito alta por Bitcoin por conta da inflação altíssima lá, né? Venezuela também. Em 2018 a gente teve uma crise muito grande na Turquia, né, onde a lira turca estava com um problema inflacionário gigantesco também. Lá tinha esse mesmo cenário da Nigéria, né, de ter corretoras locais, onde o Bitcoin estava acima da máxima histórica da época, né, que a máxima histórica da época era $20 mil. O Bitcoin estava caindo pra caramba em 2018, foi um ano de um bear market muito agressivo. O Bitcoin chegou a cair 83% dentro de 2018. Enquanto isso, na Rússia, na Turquia, o Bitcoin estava ali acima dos $25 mil, porque o pessoal precisava disso para utilizar como alternativa, né? E você pegar África subsaariana, países que têm alta dependência de moedas estrangeiras, principalmente do dólar ali na América Central, Panamá, Honduras, a procura por Bitcoin lá acaba sendo maior por ele encaixar nesse contexto deles e ser um diferencial para o usuário final, né? É isso. E aí tem o caso do Bitcoin, que tem muita utilidade. O Ethereum, por exemplo, tem bastante utilidade, porque o Bitcoin, pra mim, ele tá apartado de Ethereum, né? Às vezes as pessoas querem ter uma carteira de Bitcoin e Ethereum, cara, mas são coisas totalmente distintas. Quando você investe em Bitcoin, você tá olhando muito mais pra uma moeda, pra um tipo de reserva que você vai ter, pra um meio de troca que não necessariamente você vai usar, mas pra ser uma forma de você ter ali uma reserva de valor, como é o ouro, e esse pra mim é o ouro digital. Quando você vai pro Ethereum, você tem ali a inserção dos contratos inteligentes, né? Então você tem de fato uma programação, você tem muitas coisas que estão ali envolvidas, e isso automatiza muito o mercado cripto para que ele possa funcionar. Então é uma questão que as coisas funcionam no mercado cripto, não precisa de terceiros para ficar validando as coisas. O contrato inteligente ele consegue fazer acontecer. Então, por exemplo, eu vendi um carro pro Murilo. Pelas vias tradicionais, o que a gente precisa fazer? Eu faço a TED para você, você me entrega a chave do carro, a gente vai junto em um cartório, e aí no cartório você assina que vendeu, eu assino comprei e deu certo. Só que a gente tem que ir lá no cartório, que ele acaba sendo a instituição terceira que vai realmente mostrar isso daí. Só que a gente sabe que tem golpes, por exemplo, que a pessoa manda dinheiro para alguém
e acabou. Não viu esse dinheiro. Não entrega o DUT e aí você não consegue transferir o carro. Quando você pensa no contrato inteligente, ele tem as duas ações lá. Você colocou, eu depositei o dinheiro pra você, automaticamente você tem que dar o DUT aqui, tipo, tem os dois aqui, beleza. Eu dou um pra cada um. O dinheiro vai pra você e o DUT vem pra mim. Então, no contrato inteligente, a gente tem toda essa inteligência pra, de fato, automatizar as coisas. Se não vier o dinheiro, não vai pro cara, né? É isso. Fica seguro. Então fica seguro dentro desse contrato inteligente. Então não tem um terceiro, uma pessoa terceira, é algo programável ali, auditável e tudo mais. Então o Ethereum tem muita utilidade. Você vê as NFTs, você vê tudo aquilo que é programável, tá ali dentro. As próprias stablecoins, tem a parte Todo o mercado de finanças, de contrato. O DeFi, né? As finanças descentralizadas funcionam por conta disso. Vai para a Uniswap, é um tipo de protocolo que eu particularmente gosto, né? O token é um pouco difícil você ter, mas é um tipo de criptomoeda que, cara, milhões e milhões, às vezes até bilhões de dólares são transacionados lá todos os dias. É um tipo de projeto que gera milhões de dólares todos os dias em taxas. Eu mesmo atuo como provedor de liquidez dentro da própria Uniswap para me beneficiar disso. Então acho que a galera, quando pensa em cripto, tem que olhar muito para isso, né, cara? Total. Qual que é a real utilidade daquilo que você está fazendo? Porque aí às vezes aparece uma Dogecoin da vida, aparece uma Shiba, aparece alguma outra coisa. Cara, qual é a real utilidade? Você vê a galera de fato utilizando? Porque muita gente fala isso, aquilo, cara, mas e utilidade? Vamos lá. Quando eu entrei na bolsa, eu lembro que a galera falava muito de Saraiva na época. Cara, Saraiva, uma empresa gigante, livraria em tudo que é shopping, por que não ter Saraiva? Mas, tipo, a galera não olhava pra, cara, quem tá comprando livro físico? E agora? Extremamente Vai, fechado. agora, vai em shoppings. Quantas livrarias tem? Tipo, Livraria Cultura, que era gigante no Iguatemi Faria Lima. Aqui tinha uma cultura absurda. Vários andares, tinha 3 andares de livraria. Top. Cadê? Agora, Então, tipo, a galera tem que tomar muito cuidado com isso, com a utilização. E o legal do mercado cripto é que você tem a blockchain ao seu favor, né? Acaba sendo um livro razão que é aberto. Você consegue saber quais são os protocolos que estão sendo mais utilizados, menos utilizados. Para Bitcoin, a gente consegue monitorar a quantidade de endereços de carteira que tem em Bitcoin, os que não tem. Quanto tempo? Os que tem mais de 1 Bitcoin, o que tem mais de 10 Bitcoins, os que tem mais de 1000 Bitcoins, a galera tá vendendo, tá comprando. Tipo, cara, você tem transparência num nível que a gente não tem, por exemplo, com empresas de capital aberto. Total. Se tivesse essa transparência de blockchain, nunca a gente ia ter problema com Americanas, por exemplo. Nunca. nunca. Nem com esses bancos, né? Exato. Então, por exemplo, a gente teve muito rumor. Cara, ano passado, pra quem investe em cripto, cara, você passou, acho que pelo pior cenário de estresse possível. Foi. Possível. Porque, cara, era merda atrás de merda. Merda atrás de merda. Era stablecoin Terra Luna. colapsando, foi Terra Luna, foi o ST, teve a questão de corretora quebrando como a FTX, teve a questão de stablecoin como o Tether perdendo o PEG, né, perdendo sua paridade ali com o dólar. Cara, todo dia era um 7-1 diferente para quem investia em cripto. A FTX foi a cereja do bolo. Inclusive, a gente tava praticamente junto ali no... Como é que chama? SatisConf. Exato, tinha um evento. A gente tava no evento. Aí o Rodolfo chegou e falou, cara, o mercado tá derretendo, né? E eu tava no evento, eu não tava olhando o preço ali ativamente. Não, mas assim, não era derretendo. E daí, tipo, Irmão, eu tinha olhado de manhã. né, Eu tinha olhado de manhã e falei, tá caindo 3, 4%, né? Eu falei, pô, derretendo 4%? Não, ele falou, não, derretendo. Esse maluco de boa tá acostumado com o Itaúsa, né? Eu olhei, era 16%. Eu falei, cara, derretendo é derretendo mesmo, então, né? Cara, eu já liguei, já vazei dali, fui conversar com o pessoal pra explicar o que tava acontecendo e também tentar entender, né? Foi um caso, assim, tenebroso. Pra mim foi o pior caso de cripto que eu vivi como analista de cripto, assim, foi um estresse terrível, assim, de ver a segunda maior corretora do mundo quebrando, cara, deixando de existir de uma semana para outra, né, por causa de uma péssima gestão de recursos, assim, coisas que acontecem no mundo cripto. Mas o que é legal do mercado cripto, né, voltando pra Ledger, né, e dando valor pra ela, afinal de contas chegou a valer quase 50 mil reais sua Ledger. Tem que dar muito valor pra ela, né? Quando você investe num banco tradicional, você tá nele, você tem seus recursos lá, e se você sente que vai ter algum tipo de problema, você pode sacar sua grana. Se você conseguir. Porque vai lá, você, Murilão.
Cara milionário. Olha o rosto dele. Multi. Olha o rosto dele. Harmonizado, né, pai? Olha o dente dele. Isso que ainda tá no Vai ter dente um mais ou menos. upgrade, né? Vai ter ter um upgrade, glow né? up. Olha pra ele. Gastou mais de 100 mil reais só na lataria. Ele vai chegar lá no Santander. Galera, quero sacar aqui R$1 milhão. O dinheiro é meu, não é um empréstimo. É seu. É seu dinheiro. Na seu. conta corrente Ah lá. ali. Você vai chegar, não, Ah. eu tenho 1 milhão aí, eu quero sacar. Não vai Eles conseguir. não deixa. Não vai conseguir. Não Não sabe. vai conseguir. Não, nem 100 mil. Não, gerente, Tem isso que aquilo, avisar cara. Não 2 vai. dias antes. Então, assim, você tem o seu dinheiro. Se você quer tirar, cara, é complicado. Tirar ele fisicamente. Senão ele vai estar ali na parte virtual. Porque você pode tirar de um banco e pro outro tal, você pode fazer. Mas até TED Pix ali, putz, vou pagar carro tal, bloqueia. Mas não, mas sou eu. O meu dinheiro da minha conta. Eu não posso usar o meu dinheiro? Não, Já tem que pensou, passar o pela Murilão vai análise. comprar uma Urus lá, fazer o Pix de 3 milha e não vai deixar. Não deixa. Já aconteceu, bloquearam. Tá vendo? Você tenta, mas não consegue. Só que no mercado cripto você não tá suscetível a isso. Cara, eu posso usar uma exchange, posso usar uma corretora pra comprar. Comprei, irmão. Saquei. Mandei pra Ledger. Pra sua Acabou. própria custódia. Totalmente Você seguro. é seu banco, né? Corretora faliu. Não interessa, tá no seu Então bolso assim, o dinheiro. teve problemas na FTX, mas pra cara, quem é investidor cripto que tá mais tempo no mercado, sabe que tiveram outros problemas com outras corretoras cripto. Já tiveram vários problemas. Problemas tão grandes quanto, né? Só que quem tá investindo para um prazo maior e tem a ciência disso tudo, vai fazer a autocustódia. Porque aí nada melhor que você ter o seu próprio dinheiro. Perfeito, cara. E Perfeito. acabou. Então, É, queria que você falasse um pouco sobre isso pra galera, né? A importância dessa autocustódia. Você falou, cara, pagou aí, né, convertendo na máxima ali quase 50 mil reais nessa Ledger aí. Vocês veem que eu investi na Ledger, né? Autocustódia, né? Inclusive ela chegou no Brasil, começou a vender na Kabum hoje. É mesmo? Tá é isso que vendendo eu na quero Kabum. perguntar agora pra vocês explicarem pra galera como que faz pra comprar, tudo certinho. Tá Cara, vendo? assim, ó, Acabou. primeiro reforçando o que o Rodolfo falou que é perfeito, cara. Corretora não é carteira, cara. Corretora é ponto de compra. Você compra na corretora, saca pra sua própria custódia, né? O que eu sempre brinco, cara. Você vai comprar uma geladeira numa loja dessas que vende eletrodomésticos, que não tá patrocinando, então não vou falar o nome de nenhuma. Você não vai... É que essas empresas não estão com muito caixa pra patrocinar, não, né? Não estão com a bala pra patrocinar então. aqui. Você não vai deixar a sua geladeira lá na loja. Você não vai comprar e deixar ela lá e falar, ó, passar pra todo mundo, ó, aquela geladeira ali é minha, eu que Vou comprei. guardar a comida ali. Vou guardar a comida ali. Não, você vai levar ela pra sua casa, né? Então, cara, cripto é a mesma coisa. Comprou na corretora, manda pra sua própria carteira. Existem carteiras digitais, existem carteiras físicas que dão uma segurança maior. É mais chatinho de movimentar, mas traz uma segurança muito maior que, assim, cada vez mais a gente vê que é bastante necessário, né? Na época, assim, que eu comprei a minha, era muito difícil de você ter essas carteiras de forma confiável aqui no Brasil, e quando tinha era um preço abusivo na época, né? Tinha muito problema com falsificação, né? De gente vendendo no Mercado Livre que dava um jeito de te roubar. Mas hoje é muito, muito mais fácil, né? Até notícia que eu nem tava sabendo, tá vendendo na Kabum agora. Isso aí. Então, assim, é bem interessante comprar e fazer a sua própria custódia. É algo fácil de você aprender a fazer, para você ter uma segurança muito maior, e independer de instituições, né? Aproveitar esse lado de cripto que independe de instituições centralizadas, de empresas, e tendo o mercado agindo ao seu favor da melhor forma, né? Bem interessante esse lado. E só pra galera entender, né? Como que você utiliza ali, né? Por que faz sentido uma Ledger, por exemplo? A criptomoeda, ela nunca sai da blockchain. Ela vai se movendo de um lugar para o outro. Quando você tem uma hard wallet, você insere um fator físico nessa mudança. Então, eu crio um endereço de carteira dentro da blockchain, usando uma Ledger, por exemplo. E aí, somente com uma intervenção física, somente com uma aprovação física, que os recursos vão sair da minha carteira. Então, eu posso receber normalmente, só que só com uma intervenção física os recursos saem. Então, eu adiciono um fator físico para algo que é totalmente virtual. E aí te traz essa tranquilidade maior. É igual um token, por exemplo, do Bradesco. Sim. Né? Putz, eu lembro daquele tokenzinho do Controlinho Bradesco que você cinza, tinha né? que ter. Lembra disso? Lembro. Cara, somente com os 6 números ali que a cada 30 segundos eles iam trocando, que você conseguia validar uma transação. Mas você podia dar os seus dados para TED que você recebia normal.
Os seus dados para Pix você recebe normal. Era só pra Mas só para tirar. sair que você precisa disso. Então a Hard Wallet, ela introduz essa questão. Ela introduz essa questão física aí. É por isso que ela é importante. Porque, cara, pensa em ouro. O Brasil deu problema no Brasil. Tenho aí Murilão, né? Vamos usar o Murilo como exemplo aí, que ele tem mais Vamos dinheiro. aproveitar que tem ouro aqui, né? Eu tô vendo a Ledger aqui. 10 milhões de reais Murilão tem. Como é que ele vai sair do Brasil com essa grana? Se ele migrar isso para dólar, ele vai dar 2 milhões de dólares. Vai conseguir passar no aeroporto com a maleta com 2 milhões de dólares? Não vai. Não. Aí eu vou aparecer naquele programa lá do aeroporto lá. Não dá. Tá. Você vai querer ir nadando no México. Não dá. Dá pra carregar a maleta nadando. Não dá. Porque eu nem sei nadar direito. Não, Já né? tem um grande problema aqui. E ele nem ia aguentar a maleta também. 2 milhões de dólares dá. Porque não. Eles fazem um peso. O dinheiro pesa, Não né? tem 200 dólares lá, né? Mas tem 200 reais, né? Olha aí. Mas enfim, eu poderia ir pra ouro. Cara, eu consigo sair com barras de ouro que vale mais que dinheiro sem ninguém pegar? Maciçado? Não, imagina. 10 milhões de reais, quanto que ia dar de peso de ouro? Muito Não, o pesado. Rodolfo com esse bíceps consegue. A Não. gente é mais complicado. Mas não ia passar no aeroporto. Eu ia estar lá. No final, fica passar difícil transitar com a grana e até pra guardar, por exemplo. Um cofre Sim. pra colocar Ledger vai ser um cofre desse tamanho, quadradinho de boa. Agora imagina um cofre pra guardar Sim, isso. 1, 2, 3, Tinha que ser o 4. tamanho do estúdio. Agora você vai lá, pega uma ledgerzinha tranquilo, mandou ali pra ela. E depois Acabou. que você joga na Hard Wallet, primeiro 2 perguntas. Quanto que é legal o cara ter investido pra fazer esse investimento, né? Pra valer a pena. Eu acho que se o cara tiver só 100 reais, não tem problema deixar na exchange, né? Acho que vai muito da Mas realidade de cada um. Vai da cara. realidade de cada um. Vai da realidade de cada um. E depois que o cara cadastra, velho, ó, tá aqui a minha hard wallet, a grana tá aqui. Você falou que só vai fazer o movimento físico pra sair e todas as entradas já vão direto pra ela? Sim, você passa o endereço, né? Você tem o seu endereço de depósito, por assim dizer, né? Simplificando, né? Que é o seu endereço público. Que é, todo endereço na blockchain é uma par de chaves, né? A chave pública e a chave privada. A chave pública é como se fosse o seu e-mail ou o seu código de Pix. Você pode passar para qualquer um, você vai receber e-mail ou vai receber dinheiro no seu Pix. A chave privada é como se fosse a senha do seu e-mail ou o seu acesso ao banco digital ali, né? Você não passa para ninguém, só você tem. Então, você criando esse endereço na hardware wallet, né, nessa carteira física, você tem os dois ali criados para você na blockchain de cada um dos ativos, né? Então na blockchain do Bitcoin, na blockchain da Ethereum ou em outras blockchains que a hardware wallet der suporte. E você pode passar para todo mundo o seu endereço público para receber cripto nele, e sua chave privada tá ali junto com a hardware wallet que você vai receber ali junto com ela as suas palavras de recuperação, né? Porque é só uma coisa física. Se você Sim. perder sua hardware wallet ou ela der problema, você não vai perder o seu saldo, você consegue recuperar ele, desde que você tenha as palavras. 12 palavras de recuperação ou 24 palavras. Então você vai anotar isso, guardar 7 chaves também junto com a sua hardware wallet ou em lugares separados é até melhor, para você recuperar caso você perca o dispositivo físico ali, Sim. você pode comprar outro igual. E falando de valor, né, hoje acho que uma da mais básica que tem, que oferece uma segurança legal, né, que é da marca Ledger ou da Trezor, que é outra também bem conhecida, bem conceituada no mercado, tá por volta de R$400 aqui no Brasil, as mais básicas, que vai dar um trampo operacional a mais, mas que vai oferecer segurança do mesmo jeito. Quanto que tá no Kabum aí? Então, tem Começa dois modelos. em- Tem um de 750 e outro de que é 1.400. S Plus já é mais intermediário. Tem E a X é INX mais top. Enis. É isso? A X é mais top, que tá 1.000, 1.400. 1.400. Essa daí o Rodolfo tem umas 20, né, dessa. Né? Não tem, E não, a- pessoal. E a outra é Invista em cripto. INSP, é isso? Nano S Plus, é isso? É, Não, que você não, só S pega Plus. esse S Plus e só pega o S Plus e E a outra Nano X, entendi. Que tava no E final. aí, Nano como a S. gente mora no Brasil, tem que tomar cuidado, que às vezes os caras tá vendendo só um pendrive lá no Mercado Livre e vagabundo falando que é vai te uma... dar golpe. Tá, então na Kabum é confiável, Rodolfão. Sim, porque eles compraram direto da Ledger. Inclusive, eu sou um dos embaixadores da Ledger aqui no Brasil. Caralho! Eles escolheram alguns influenciadores e, cara, falam muito pra galera. São mais de
3 mil alunos aí que investem no DeFi, né? Para fazer isso de forma segura tem que usar Ledger. Então é algo que eu falo assim por usar bastante, por recomendar que as pessoas utilizem também, porque para mim Ledger ter uma hard wallet é como um seguro de carro. Tem um valor mínimo para seguro de carro? Não. Seu carro custa 10 mil reais. É legal ter um seguro, né? Sempre é bom ter um Porque aí você seguro, vai pagar, às vezes, lá 1.000, 1.500 reais por ano de seguro, mas ele cobre 10. Sim. Ok. Você tem um carro de 100 pau, você tende a ter seguro. Sim. E tem gente que não tem, Tem gente que é doida. mas é por conta em risco. Sim. Eu prefiro ter. Então, pra criptomoedas, cara, quero começar agora com 1.000 reais. Eu já teria. Tipo, pra mim é o preço do ingresso. Eu não penso em comprar um carro sem pensar no preço do IPVA, sem pensar no preço do As seguro e ferramentas para você manutenção. estar investindo da melhor maneira, né? Exato. Exato, assim, segurança não tem preço, principalmente em cripto, né, cara? Assim, acho que esse ponto da autocustódia é um ponto muito relevante que muita gente ignora e que é a principal fonte de golpes de cripto aqui no Brasil, né? Ou golpes que alegam ser relacionados a cripto aqui no Brasil. Recentemente a gente tem um caso bem famoso aí que envolveu 2 jogadores de futebol, né? Que perderam, milhões, até dezenas de milhões de reais com um golpe de cripto, né? E não é o primeiro que acontece aqui no Brasil, nem é o único, e me arrisco a dizer que nem é o que mais tem conhecimento público, né? A gente já viu diversos famosos caindo em grandes golpes de empresas não idôneas, pirâmides, que alegavam ser cripto, porque muita gente não entende o que é cripto, né? Não entende o que é Bitcoin, não entende o que é essa classe de ativos, e escuta alguém falando que ganhou tanto dinheiro, ganhou muito dinheiro, ganhou muitos por cento fazendo isso, né? E às vezes, de fato, essa pessoa que ganhou muito investiu da forma certa, mas ele não passa a informação completa, então o cara fica com isso na cabeça, Bitcoin dá não sei quantos por cento ao ano, deu pro meu vizinho, por que não vai dar pra mim? Aí ele descobre uma empresa XYZ lá que vai dar pra ele 5% ao mês garantido e vai com toda a fé dele, vende carro, vende casa, pega empréstimo com a agiota pra colocar dinheiro em pirâmide, e que no final das contas, cara, você tem garantido e cripto na palavra, esquece. É nebuloso, porque como a gente falou aqui o episódio inteiro, né, assim, é um mercado extremamente volátil, é uma renda variável no seu estado mais puro de oferta e demanda. Não tem como você garantir retorno em nenhuma circunstância, em nenhuma janela de tempo, com nenhum criptoativo. Então, tirem da cabeça essa ideia de que cripto vai te dar algum retorno garantido, porque não, a gente fala sempre de potencial, de estudar os ativos, de entender, igual o Rodolfo falou aqui, de tokenomics, do aspecto econômico do ativo, se o interesse atrelado a ele possível ou potencial no futuro vai gerar uma apreciação do ativo. Então, assim, garantido, e cripto, a única garantia que você tem é que você vai ter que lidar com a volatilidade. Garantia de dinheiro, retorno, esquece. E para investir em cripto, deixa bem claro que você vai investir o seu dinheiro na sua conta, né? Exato. E não fazer pix para os outros para o cara te devolver um retorno ilusório, né? Exato. Porque a maioria dos golpes que a gente vê são empresas que nem colocam o dinheiro em cripto, né? O cara vai lá mandando TED, tá no caixa do dono da empresa, ele compra iate, compra carro, viaja, até quebrar ele some. Então a galera tem que entender. Se você vai comprar um carro, você comprou o carro, tá no seu nome o carro. A gente deu exemplo do carro. Vai comprar uma ação, você vai lá abrir a conta na corretora, a ação tá com você. Então, para investir em cripto não é transferindo dinheiro para a conta dos outros. E sim você comprando através de uma exchange ou comprando direto, né? Transferindo de uma pessoa para outra, e não você dar dinheiro para alguém investir para você. Não é assim que funciona, né? A gente tem exemplos ótimos de exchanges ultra confiáveis aqui no Brasil. Acho que o primeiro aspecto que você tem que avaliar no exchange, além do tempo de mercado ou da empresa que ela está vinculada, é se ela tem a possibilidade de você sacar suas criptos dali. Se não tiver, já desencana, assim. Eu vejo a inserção do Nubank, do PicPay, do Mercado Pago no mercado de cripto como positivo pelo conhecimento que se gera sobre cripto. Sim. Mas o fato de você não poder sacar dali é um problema muito grande, né? Assim, é um risco a mais que você já acrescenta num mercado que já te traz risco pela volatilidade, né? Então, cara, se puder sacar cripto já é um bom sinal de que é uma corretora idônea. E se puder sacar cripto, exerça essa possibilidade, assim. Saque as criptos para sua custódia, aprenda a fazer autocustódia.
compra a sua ledger, faz ali a sua segurança e seja o seu próprio banco no mercado de criptoativos, porque te dá essa possibilidade, é bom estar seguro sempre da melhor forma possível. Só não pode esquecer a senha, as chaves da Ledger, né? Porque anota quantos milhões, direitinho. bilhões tem perdido aí? Puta, cara, é incalculável, assim, né? Não tem como a gente saber precisamente, mas eu sei que do supply de Bitcoin, estima-se que mais de 1,5 milhão de Bitcoins estejam perdidos, né? A gente já viu diversos casos de cara que perdeu o HD do computador. Se não me engano, esse caso foi no Reino Unido. Sim. Que tinha, sei lá quantos... revirou lixão, foi atrás do coisa e não conseguiu recuperar. Então, assim, precisa ter um cuidado a mais. Pensa, né? 1,5 milhão, a gente tá falando de quase 8% de todo o supply de Bitcoin. Sim. Só que isso, no fim do dia, é benéfico para quem tem Bitcoin. Exato. Você tem menos oferta circulante. No final, os 21 milhões, né? Não já cai 21. Porque quando ele valia pouquinho, as pessoas não davam tanto valor. Não ligava, né? Agora hoje... Mas até mesmo hoje, às vezes as pessoas elas fazem uma transferência errado. Às vezes ela perde de fato o acesso ali àquela hard wallet. Então, tipo, ainda hoje... E vai continuar existindo. Porque você não tem uma instituição centralizadora que, fiz uma TED, coloquei os dados do Murilo, errei um número. Volta pra mim. Mercado cripto errou, irmão? Abraço. Não tem um recuperar sem. Já é. O benefício da sua autocustódia, da sua responsabilidade de estar descentralizado, mas tem que tomar cuidado. Tudo tem seu ônus e bônus. Já dizia o tio Ben, né, do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, você tem o poder de ter sua autocustódia, mas você tem a responsabilidade também de ser o seu próprio custodiante, né? Então, é uma faca de dois gumes, mas sabendo fazer da forma certa é muito positivo. E qual foi a cripto que você ganhou mais dinheiro? Chainlink. Chainlink, no último ciclo ali de 2017, 2018, eu peguei Chainlink, cheguei a pegar Chainlink a 64 centavos de dólar em 2019, meio de 2019 ali. E chegou a bater 54 dólares no último ciclo. Mas eu quase 100x. Não vendi tudo no máximo ali. Eu segurei uma parte, tô com a parte até hoje. Deu uma realizada, véio. Mas realizei em 5 etapas de realização de lucro ali, que me deixou só com 15% do que eu tinha inicialmente. E agora eu tô com esse mesmo tanto, coloquei um pouquinho a mais, mas Chainlink é um ativo interessante, cara, assim, que oferece uma infraestrutura muito necessária para o que o Rodolfo falou, né, de smart contracts, de contratos inteligentes, auto-executáveis. A Chainlink faz essa ponte de informações da blockchain com o mundo real, né? Então você tem empresas que têm diversos dados, né? Mais do que nunca a gente está numa época que dados são um dos bens mais valiosos no mercado como um todo. Então as empresas que detêm dados conseguem monetizar através da Chainlink sendo provedor de dados. Legal. E as empresas, as aplicações descentralizadas conseguem pegar esses dados tudo de forma descentralizada e segura, né? Então é um ativo interessante, mas que tem problemas na parte de tokenomics, né? Tem uma oferta travada muito grande, que tentou ser corrigida de algumas formas com um modelo de staking, enfim, mas que ainda tem uma oferta travada muito grande com a fundação Chainlink, né? Então acaba que de vez ou outra tem despejos a mercado que ferem o preço. E é um ativo que tem uma inflação um pouco previsível, né? Então acaba sendo negativo para o ativo, de certa forma, mas oferece um serviço ultra necessário que é líder de mercado no segmento dela. Animal. E bom, você falou de Chainlink, compartilha aí com a galera, né? Quais são aí 3, 5 projetos criptos que fazem parte da sua carteira, que você vê com grande potencial retorno. Evidentemente que as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo, elas não têm que simplesmente replicar. Acho que a ideia de perguntar isso aqui pro Luiz aproveitar um pouco de tudo aquilo que ele estuda, né, para trazer algo aqui mais digerido para vocês, para que vocês possam usar aí para estudo, mas é o que o Taleb diz, né, não é o que você diz que importa, é o que você faz. Exato. O que você tá fazendo aí nesse cenário? Cara, o cripto lá pra gente comprar, tá ligado? Como que aquelas casas de análise falam? A criptomoeda que vai multiplicar seu patrimônio 1000% em uma semana. Qual é do 1000%? 1000%. Cara, assim, eu gosto de... A gente, na nossa carteira lá na Nord, a gente tem atualmente 13 criptoativos. Vou falar os que a gente tem uma alocação mais ativa,
porque a gente prega muito pelo DCA, né, o Dollar Cost Average, que nada mais é do que a estratégia mais simples do mundo de investir, que é você se programar para comprar todo mês as classes de ativos e os ativos bons que você seleciona, que você gostaria de aumentar a sua exposição deles a longo prazo. Né? Acho que 2022, em meio ao caos, foi um excelente momento para fazer isso, mas eu acho que esse ano também vai ser muito bom para continuar esse DCA em cripto. A gente teve uma alocação muito ativa em Ethereum ano passado. Ethereum passou por uma atualização que o Vinícius falou uma coisa interessante até, né? A cripto que tem um supply infinito tende a ser ruim. Não necessariamente. 99% dos casos, sim. Mas Ethereum tem um supply, não tem um máximo de supply a ser definido, mas hoje, com as mudanças das últimas atualizações, se tem uma política de queima de Ethereum, de acordo com as taxas ali da rede, se queima uma parte de Ethereum em todas as transações, em todos os blocos de transação que são criados. Se tornou também um ativo, em certos momentos, quanto mais transações tem, mais desinflacionário ele se torna, né? Ou em certos casos até deflacionário, né? Se queima mais do que se emite para pagar os validadores ali da rede, os stakeholders, né, que mudou todo o mecanismo de validação de transações na Ethereum. Além disso, assim, tem uma atualização por vir que melhora a parte de experiência do usuário, muito relevante no curto e médio prazo. Tem iniciativas de account abstraction, né, que a gente chama, que resumindo assim, é uma coisa de facilitar essa transação para não ter o risco de, por exemplo, você escrever o endereço errado, né? Porque hoje um endereço de Ethereum começa com 0x e tem 16 caracteres diferentes, maiúsculo, minúsculo, número, letra. É difícil você gravar o seu endereço de Ethereum. E a ideia é facilitar isso ao longo do prazo para tornar mais palatável para o usuário final. Além disso, assim, tem muito a se criar em cima da Ethereum em termos de melhorias, né? Tanto de escalabilidade, se tornar uma plataforma mais escalável mesmo, que consegue ter uma taxa de transações por segundo maior do que é atualmente, né? Hoje a Ethereum consegue processar ali por volta de 21 transações por segundo, que ainda é muito pouco para a demanda que se tem. E com o surgimento de algumas outras tecnologias que entram dentro de um dos ativos que eu vou falar aqui também, tende a facilitar muito para o usuário a longo prazo. Então acho que tem muito valor para se ganhar com Ethereum. Não valor diferente de preço, né? Tem muito valor a ser agregado no protocolo a longo prazo, e como a parte econômica foi endereçada de forma excelente, por assim dizer, acho que se gera um potencial muito grande de longo prazo. Além de Ethereum, Matic é um dos ativos que a gente também tem teve uma alocação bem ativa, principalmente no segundo semestre do ano passado, que a Polygon é a criadora da Matic. A Polygon é uma estrutura de facilitação justamente dessa escalabilidade da Ethereum, né, como se fosse uma segunda camada da Ethereum, que tem, além dessa facilitação, dessa possibilidade de você ter uma escalabilidade maior via Matic, mas tendo a segurança da Ethereum ali na camada base. Tem algumas iniciativas de interoperabilidade entre blockchains, né? Porque hoje cada blockchain é como se fosse uma ilha solitária, né? Não tem muito um jeito fácil de você transacionar, por exemplo, de Bitcoin para Ethereum. Não vai Bitcoin para a blockchain da Ethereum, não vai Ethereum para a blockchain da Solana. Então, assim, são blockchains separadas, ativos separados, né? O que se tem hoje são modelos sintéticos que vira e mexe dá problemas muito grandes, né? Esse ano tiveram perdas multimilionárias em pontes, né, que a gente chama, que é essa solução sintética para transacionar ativos diferentes entre blockchains diferentes. E a Polygon, com a Polygon Avail, tem uma iniciativa para facilitar isso, entre outras tantas iniciativas que a Polygon tem em parceria com Starbucks, com diversas grandes empresas do mercado tradicional que trazem mais credibilidade também, né? Acho que credibilidade é um dos grandes pontos do mercado de criptoativos como um todo. E ainda no cenário assim, em volta de Ethereum, e que trouxe um retorno bem legal para a gente em final de 2022, é a Lido Staking, LDO o nome do token, que é um ativo que cria um derivativo
do Ethereum que está preso em staking, né? Hoje você pode colocar o Ethereum travado num endereço para poder se tornar um validador, validar transações e receber Ethereum por prestar esse serviço para a rede, né? Só que para você ser um validador, você precisa de ter 32 Ethereums, né? Hoje um Ethereum está por volta de $1.500, então é bastante dinheiro. Ali, além de fornecer essa possibilidade de você, com a menor quantidade, participar de um pool de staking, né? de um grupo de staking ali com uma quantidade bem menor do que 32 Ethereums, 32 Ethers, você consegue, além disso, retirar um derivativo sintético que simula aquele Ethereum que você travou ali. Então você consegue utilizar ele em DeFi, em outras aplicações, ou até comercializar ele em certo nível, porque hoje você não consegue destravar o Ether que você trava. Isso também é uma coisa que vai vir numa atualização futura chamada Shanghai, uma atualização da Ethereum que também é um ponto de destrava de valor importante, mas a Lido hoje tem uma participação ativa no ecossistema da Ethereum que pode ser muito interessante. E vou mandar mais uma de bônus aqui além da Chainlink. Você 5 ativos, hein? Que é isso? Hoje eu tô muito bonzinho, cara. Uma outra blockchain separada da Ethereum que chama Avalanche, que é possível criar sub-blockchains ligadas à blockchain da Avalanche que são personalizáveis, né? Então que tem se você for estudar, estuda com bastante cuidado e carinho para você não fazer uma alocação muito grande, porque essa aqui tem o maior risco de longo prazo por ser um mercado ultra competitivo e dominado por uma gigante que é a Ethereum, mas ela se diferencia com a possibilidade da criação de subnets que você consegue personalizar, então tem um caráter de possibilidade de adoção mais voltado para o institucional, que possa querer ter algum tipo de inserção de blockchain na sua operação, na sua empresa, mas que não queira criar uma blockchain do zero, ter validadores do zero, ter esse processo de validação interno, quer se manter descentralizado e tem essa opção facilitada pela Avalanche. Então, revisando aí, Ethereum, Chainlink, Matic, Lido e Avalanche são os ativos que a gente tem olhado mais de perto, assim, as subdivisões deles. Animal. Galera, tem aí agora um dever de casa para estudar. Só comprar. Não façam com o Murilo, tá? Por favor. Estudem, porque o ônus e bônus ele é seu, né? Se dobrar, triplicar, ninguém vai dar esse valor para você, né, Luiz? Não, e se quebrar, com certeza vão bater na porta da minha casa, né? Com certeza. Mas, cara, assim... Eu tenho contato, sim. Então, mas assim, um ponto muito importante da gente falar aqui também, assim, a gente falou diversas vezes aqui, né? Cripto é um mercado ultra volátil. E o Rodolfo até deu um exemplo em macro escala, assim, da Tesla, né? A Tesla colocou uma parte muito pequena de todo o caixa deles, do valor patrimonial da Tesla em Bitcoin, mas que era um valor financeiro, um montante financeiro muito grande. E mesmo sendo um percentual pequeno, teve um impacto na receita da Tesla direto. Tanto quando foi positivo e quando foi negativo, né? Tanto que a Tesla teve que vender, se não me engano, 66% ou 75%. Não sei se foi 1/3 ou 2/3 ou 3/4 de toda a posição deles de Bitcoin para reajustar os balanços depois do crash do Bitcoin, né? Então, ter uma exposição muito grande a criptoativos pode ser um risco para a sua carteira, independente se você tem R$1.000 investidos, R$100 investidos, R$10.000, R$100.000, R$10 milhões. Independente de tudo isso, a sua exposição percentual em cripto da sua carteira, ou seja, o quanto você vai destinar de recursos para alocar em cripto, tem que ser uma fração pequena da sua carteira, porque senão, além de você atrelar um risco muito grande para a sua gestão patrimonial ali, você condiciona sua performance geral da sua carteira a uma única classe de ativos, né? E se a gente fala de diversificação, é exatamente isso que a gente está querendo fugir, né? Ter ativos que são descorrelacionados entre si, que têm performances diferentes e que se compõem de forma diferente, a fim de, no longo prazo, você ter um retorno mais linear, né? Um Sharpe melhor da sua carteira.
Então, se você tem uma alocação, sei lá, vou colocar aqui valores, né? Maior do que 10% da sua carteira em cripto, se torna um risco grande e torna a sua carteira muito atrelada à performance dessa classe de ativos por ser muito volátil, né? Quando eu digo que é muito volátil, a gente falou aqui de um dia que caiu 16%, ou de 3 dias que valorizou 25%. Tô falando do Bitcoin como o ativo mais capitalizado e menos volátil desse mercado que é ultra volátil, né? Então, ter uma alocação pequena em cripto, você usa a assimetria dessa classe de ativos, né? Então o potencial de retorno ao seu favor, né? E não condiciona você a sofrer com a volatilidade quando ela vai pro lado negativo. Boa, animal. Acho que é isso. E, cara, que mensagem final você poderia trazer aí pra galera que quer começar nesse mercado, né? Você falou sobre a questão de diversificação, sobre exposição. Já deu pra perceber que eu tô correndo muito risco. Tenho mais de 10%, mas não tem problema. 25% Bora. aqui. Bora, não tem problema. Porque é isso, né? Quando você começa, você conhece pouco. E quando você conhece pouco, naturalmente, você tende a colocar menos. Não quem vai entrar em pirâmide fazer as paradas, que os caras vão com 2 pés no peito sem nem conhecer nada. Depois é só orar, né? Aí não dá. Né? Começar com 0,5%, começar com 1%, pode ser, mas à medida que você vai entendendo aquilo, você pode ir aumentando a sua exposição. Então eu já tenho um nível de entendimento aí, de comprar os ativos diretamente, de utilizar o DeFi, de ter estratégias que se beneficiam da alta do mercado, estratégias para ganhar com o mercado lateral, estratégias para se beneficiar que ele caia, que eu gosto de ter essa exposição maior, até mesmo para mim, por ser uma alternativa em relação ao sistema tradicional, como a gente vê, que a gente está vendo ter problemas. Sim. Tá aí. Olha as notícias, olha o que tá rolando, cara, a gente tá passando por problemas, por um cenário gigante de estresse. Mas eu queria que você falasse aí pra galera uma consideração final, né? Quem tá começando agora a entender de criptomoedas e que eventualmente tá passando por isso e às vezes fala, caraca, eu tô aqui em cripto desde novembro de 21, é só nabo, né? É só cair, é só coisa ruim. Que mensagem você pode deixar pra essa galera aí pela sua experiência? Cara, você acha que pra quem tá começando, a mensagem principal procure uma corretora segura de criptoativos, investe pouco dinheiro, 1%, 2%, 3% do seu patrimônio para sentir ali, ver se essa modalidade de investimento é para você. Exclui da sua cabeça essa visão de que cripto vai te deixar rico no curto prazo ou no médio prazo. Esqueça de procurar a moedinha mágica que vai multiplicar seu patrimônio 50 mil vezes, que isso não é impossível, mas extremamente improvável. E se você for tentar fazer isso, muito provavelmente você vai perder seu dinheiro. Começa com Bitcoin e Ethereum ali, comprando meio a meio de cada um dos dois. Faz esse teste, compra uma Ledger, ou uma Trezor, enfim, compra uma carteira física de marcas de boa procedência. Essas duas são as melhores. Eu ainda prefiro a Ledger, mas não sou embaixador da marca no Brasil, mas eu realmente prefiro, e é a marca que eu utilizo no dia a dia. E, cara, começa com um pouco e vai ganhando confiança e estudando sobre o mercado progressivamente. E se quiser mais informações, me segue lá no @faladecripto no Instagram e tô sempre lá com caixinha de pergunta aberta. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, eu sou sempre ultra disponível para tirar as dúvidas de vocês e te ajudar ao longo desse processo. Mas assim, a principal mensagem de tudo isso começa com um pouco, vai devagar e busca estudar principalmente Bitcoin, Ethereum e autocustódia de criptoativos, que é fundamental para você se manter seguro nesse mercado. Pô, muito bom. Satisfação em ter você aqui no nosso podcast. Foi muito boa a conversa. Acho que todo mundo que pôde assistir aprendeu muita coisa. E para quem ainda não investe em cripto, vamos começar, porque é uma alternativa de um ativo que vai te proteger em relação ao mercado tradicional. Então, perfeito. Pessoal, para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. O Instagram de todo mundo vai estar na descrição. Compartilhe esse vídeo e até o próximo. Tamo junto, família. Vamos que vamos.